Livro de Ruth, capítulo de número 1, verso de número 1. Eu convido aquele que pode para colocar-se em pé em nome de Jesus Cristo. Trago um abraço da minha esposa, dos meus filhos, um abraço da igreja ali em Minas Gerais, nosso pastor presidente, pastor Simoni. Deus abençoe toda a amada igreja aqui. Deus abençoe a vida do pastor Moisés, o cantor Claudiano Santos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e o homem de Belém saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. E os seus filhos chamavam-se Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Chegaram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto neste campo viu que o Senhor tinha lembrado do seu povo, dando-lhe pão. Saindo, pois, ela do lugar com as suas 2 noras, onde estivera, indo elas de caminho, de volta para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: voltai, filhas minhas, ide à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste comigo com os que morreram. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma com seu marido. E beijou-as, e levantaram a voz, e choraram. Então disseram: não, nós iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, filhas minhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre filhos para que vos seja marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já sou muito velha para ter marido. Aí do quanto tivesse, tenho esperança, mas ainda se essa noite tivesse marido, houvesse filhos, esperá-los-ei até que viesse ser grande. Detei-vos-ei por eles, não, filha minhas, porque por vossa causa a mim me tem amargurado o Senhor, porque o Senhor tem desgarrado a sua mão contra mim. Então levantaram a voz e choraram. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Ruth, porém, se apegou a ela. Disse, pois, Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também, pós tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixem, e nem me obrigue para que deixe de seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, onde pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e serei sepultada. E faça o Senhor Deus comigo outro tanto, se outra coisa que não seja morte não me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de tudo ela estava resolvida a acompanhar, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram em Belém. Sucedeu que, chegando em Belém, toda a cidade se comovera por causa delas. E esta mulher dizia: não me chamai Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Podemos assentar. Não, tá bom ainda não, melhor. Só dá uma regulada em mim e dá um pouquinho de agudo no... Obrigado. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz aqui no livro de Ruth, capítulo 1, que no período que Deus ainda falava com o povo por intermédio do ministério dos juízes, vai acontecer um evento em Belém de Judá. E esse evento chama um tanto quanto atenção, porque devido a esse evento que ocorre dentro de Belém, algumas decisões serão tomadas precipitadamente. Antes de falar sobre esse evento, eu quero fazer alguns comentários de pano de fundo para poder trazer aquilo que Deus tem posto em minha alma na noite do dia de hoje. Verso 1 diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, o ministério dos juízes estava em evidência. Deus ainda usava esse ministério para poder tratar as demandas de Israel, tendo em vista que alguns ministérios foram usados por Deus com muita eficácia e com um tempo prolongado. O ministério dos reis foi levantado por Deus.
O ministério dos juízes também Deus levantara. O ministério profético Deus também levantara para poder usar esses ministérios com a finalidade de aperfeiçoar o teu povo, colocar o seu povo dentro de um propósito qual o Senhor havia predeterminado. Entre os ministérios dos juízes, dos reis e dos profetas está também o ministério do sacerdote. O ministério sacerdotal e o ministério profético são ministérios que perduraram e que tiveram um tempo maior de utilização, ou foram utilizados por uma demanda de tempo maior que o ministério dos juízes. Quando se fala dos profetas, é necessário recordar e entender que o profeta ouvia Deus e falava com o povo. O profeta, ele recebia de Deus e falava com o povo. Essa era a função do ministério profético. Deus falava com o profeta falava com o povo e o povo era edificado. O ministério sacerdotal, ele ouvia o povo e falava com Deus, e Deus expiava o pecado do povo através do ministério sacerdotal. Ministério profético, ouve Deus e fala com o povo. Ministério sacerdotal, ouve o povo e entrega para Deus as demandas, as mazelas do povo, para que o povo pudesse oferecer um sacrifício ou pagar ao sacerdote com a ovelha ou a pombinha ou a rola, para que o sacrifício apresentado pelo sacerdote pudesse expiar o pecado do povo, tendo em vista que ainda perdurava ou permanecia o período da lei. A lei vigorava naquela época. Aqui no capítulo de número 1 do livro de Ruth, diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, entre os juízes esteve Sansão, esteve Ruth, esteve também Jefité, juízes que entraram em destaque, em evidência. Outros também tiveram o ministério dos juízes, como Samuel também exerceu o ministério dos juízes e foi o primeiro profeta. O primeiro profeta apontado é Samuel. Ele é o último juiz e é o primeiro profeta. Mas aqui a Bíblia diz que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Fome aqui é falta de pão, falta de mantimento, não havia cereal, não havia trigo. A Bíblia diz que a fome chegou até a terra de Belém. Abria-se a despensa e não tinha mantimento. Abria-se o armário e não tinha suprimento. E quando a fome chega, algumas pessoas tendem a entrar em desespero. Algumas pessoas tendem a perder o equilíbrio. Mas é notório e é perceptível entender que quem está no centro da vontade de Deus compreende que mesmo em meio à crise, Deus tem o domínio da situação. Deus controla a situação. E aqui no capítulo 1 do livro de Ruth diz: nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, vírgula. A motivação da peregrinação foi a falta de pão. Então, por não haver pão, por não haver trigo, por não haver mantimento nos armários, um homem de Belém decidiu sair peregrinando sobre as terras de Moabe. Vou explicar antes de começar a pregar. Homem aqui é o majoritário da casa, é o líder da casa. Ele é o sacerdote da casa. A decisão de fazer a mudança veio no coração daquele líder. E ele, como líder da casa, ele decidiu sair peregrinando sobre os campos de Moabe. Depois da vida assim, com sua mulher e os seus 2 filhos. Esse homem decidiu sair da terra de Belém e começou a peregrinar nas terras de Moabe, com a sua mulher e com seus 2 filhos. Então o líder da casa pegou a sua esposa, pegou os seus 2 filhos e saiu peregrinando sobre os campos de Moabe. Como líder, ele persuadiu a sua esposa. Como líder, ele ordenou para sua esposa. Preste atenção no início da mensagem. Ele deu uma palavra de ordem, a palavra é essa: nós vamos mudar de Belém e ir para outra terra, porque aqui em Belém não tem pão. E ele pega a sua família, ele pega a sua esposa, os seus 2 filhos e começa a fazer um êxodo rural, uma peregrinação, saindo da sua terra, migrando para uma outra extensão geográfica, com a finalidade de suprir a necessidade, a escassez de pão, buscando recurso em outra terra. Verso 2 assim:
Esse homem se chamava Elimeleque. A Bíblia vai dar o nome do sujeito. O sujeito que saiu peregrinando chamava-se Elimeleque. O indivíduo cujo nome está relatado aqui, que decidiu fazer uma peregrinação, é Elimeleque. O nome da sua mulher, Noemi. O nome da esposa de Elimeleque era Noemi. Esta família composta de 4 pessoas, saída da terra natal e começaram a peregrinar na terra de Moabe. Verso de número 2. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Quando chegaram em Moabe, depois de peregrinar, saindo de Belém, porque não havia pão, eles armaram tenda em Moabe, decidiram ficar em Moabe. Elimeleque, o líder da casa, Noemi, a esposa, Malom e Quilion, os 2 filhos. Quando se fala de Malom e de Quilion, dos 2 filhos, se fala da árvore genealógica de Elimeleque. Se fala da descendência de Elimeleque, que tinha tudo para proliferar, tinha tudo para lograr êxodo e ter o seu nome rolado no cartório de Belém e ter uma família próspera, uma família representativa dentro do contexto de Belém. Mas essa mudança, esse êxodo vai causar alguns impactos na vida de Noemi. A palavra diz no verso 2, esse homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, vieram e ficaram na terra de Moabe. Verso 3, nós vamos ver o primeiro golpe aplicado por Deus na figura de Noemi. O primeiro golpe é: morreu Elimeleque, marido de Noemi. A primeira perda de Noemi vai ser a perda do seu marido. Elimeleque vai morrer na terra de Moabe. Quando eu digo que Elimeleque é a primeira perda de Noemi, quero te trazer à memória que Noemi estava fora da terra de Belém, porque o seu marido Elimeleque a induziu, a persuadiu, a convenceu em sair da terra de Belém para a terra de Moabe. O primeiro golpe que Deus aplica em Elimeleque. Elimeleque morre. Quando Elimeleque está morto, Noemi perdeu a estabilidade, Noemi perdeu a delícia dos seus olhos, Noemi perdeu o seu marido, o protetor, o auxiliador, o ajudador, a referência da casa. A morte de Elimeleque vai causar em Noemi alguns sentimentos. O primeiro sentimento que vai influir no coração de Noemi: perdi a delícia dos meus olhos. A morte de Noemi a morte de Elimeleque é a perda para Noemi de alguém que entrou na vida dela. Elimeleque entrara na vida de Noemi. Elimeleque fazera parte da trajetória da vida de Noemi até o nascimento dos seus 2 filhos. Quando Elimeleque morre, Noemi perde a delícia dos olhos. Eu queria que você imaginasse comigo Noemi adentrando na sua casa depois da morte de Elimeleque. Quando Noemi entra no quarto e abre a porta, o cheiro da roupa de Elimeleque exala do armário. Quando Noemi deita na cama, coloca a mão do lado, ela sente a saudade de Elimeleque. Quem sabe quando Noemi andava pela casa, quando lavava as vasilhas, quando preparava o alimento, quando colocava o mantimento na panela e quando ia fazer um guisado, ela recordava do marido e a saudade vinha no coração de Noemi. Noemi dizia: perdi a delícia dos meus olhos, perdi o homem da minha vida, perdi aquele que me dava auxílio, aquele que me ajudava. A dor da morte, a separação causada pela morte é uma dor intensa. Se valoriza enquanto tem vida, se dá carinho enquanto tem vida, se elogia enquanto tem vida, se respeita enquanto tem vida, se considera enquanto tem vida. Acredito eu que Noemi sentira uma grande falta da pessoa de Elimeleque. Quando se fala de sentimento e de relacionamento interpessoal, quero te trazer à memória que existe entre nós pairando 3 tipos de sentimentos. O primeiro grande sentimento que perpetua sobre a humanidade é o amor ágape, o amor de Deus pela humanidade. O primeiro grande sentimento. O segundo sentimento é o amor eros, o amor de marido e mulher. O terceiro sentimento é o amor fílemo, o amor de pai para filho, de irmão para irmã, de amigo para amigo.
amiga. A Bíblia diz da seguinte maneira, que agora Noemi perdeu o seu marido Elimeleque. Quando ela perde Elimeleque, ela está perdendo o amor Eros, o homem da vida dela, aquele que tomou-a de casa na sua mocidade, aquele que a sustentava, aquele que provia, aquele que supria as suas necessidades. Sim. Quem sabe quando Noemi perde Elimeleque, Noemi vai lembrar de quando ela saiu de casa, levada por Elimeleque. Quem sabe vai vir na memória de Noemi o sentimento de que está desamparada, está desprovida, está sem suprimento, sem abrigo, sem o braço do seu marido. Sim, geralmente quando alguém que nós amamos dessa sepultura, vem em nossa mente um filme da trajetória enquanto aquela pessoa estava em vida conosco. Quem é que nunca ficou na beira do caixão, pensando em tudo que fez com alguém, em tudo que tratou com alguém, em tudo que realizou na vida de alguém? Quem é que nunca sentou na beira da cama, depois de vir de um cemitério, ou de um culto fúnebre, e ficou pensando, que vazio, que buraco ficou na minha alma, que buraco ficou na minha vida? Mas existem algumas pessoas que não têm somente recordações, existem pessoas que têm traumas quando alguém morre. Quais são os traumas que vêm sobre as pessoas, muitas das vezes, quando o seu ente, ou quando alguém que ele supunha que amava dessa sepultura? A primeira coisa, filho que não obedece mãe e pai quando o pai está vivo, sente sim, não sente somente a falta, sente a consciência acusando. Ele diz, poderia eu ter sido filho melhor, poderia eu ter sido marido melhor, poderia eu ter ajudado mais, cooperado mais. Já viu gente com a consciência pesada no dia do culto fúnebre de alguém? Já viu gente com a consciência pesada no dia do sepultamento de alguém? Chega na beira do caixão e diz, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. A mãe está morta e agora está dizendo que ama. Enquanto a mãe estava viva, não obedecia. Enquanto o pai estava vivo, não prestava ouvido ao que o pai falava. Enquanto a mãe estava em vida, nunca honrou, nunca foi fiel, não andou debaixo das ordens da mãe. Mas agora que a bichinha está envelopada para ser enterrada, agora que a bichinha vai levar terra no peito, está declarando amor para a mãe. Já viu gente que coloca no status do Instagram dizendo, eu te amo, meu irmão que morreu? Não adianta, porque morto não ouve, morto não responde, morto não curte, morto não dá like. Se tem que falar que ama, fala que ama enquanto está vivo. Se tem que abraçar, abraça enquanto tem vida. Se tem que perdoar, perdoa enquanto tem vida. Se tem que pegar na mão, pega na mão enquanto tem vida. Defunto não precisa de carinho, defunto não precisa de afeto, defunto não precisa de considerações. Não seja hipócrita. Quem conhece a Deus de verdade, honra enquanto está em vida. Quem conhece a Deus de verdade, respeita enquanto está em vida. Quem conhece a Deus de verdade, não tem dubiedade de caráter, personalidade dobre. Vem comigo, por favor. Glória a Deus, vamos lá. A primeira perda de Noemi foi a perda de Elimeleque. Está ótimo. Perdeu o seu marido, a delícia dos olhos. Olhe para cá, por favor. Eu imagino Noemi entrando em casa, e quando ela abria o armário, o cheiro da roupa de Elimeleque exalava. Eu imagino Noemi preparando o guisado, quando ela colocava na panela o mantimento que Elimeleque gostava, Noemi chorava. Eu imagino Noemi olhando a xícara que Elimeleque usava, porque geralmente a gente tem a xícara que usa, geralmente a gente tem o prato que usa. Pode ter 10 copos em casa, mas tem um copo que a gente separa para usar. O líder da casa tem isso. Eu imagino Noemi lembrando do lado que Elimeleque sentava, porque geralmente tem um sofá grande, mas tem um lugar específico que a gente marca o território e a gente senta ali. É o lugar da gente. Não tinha mais Elimeleque. Só que a vida de Noemi ainda prosseguia, porque ela tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E quando se fala de filhos, se fala da árvore genealógica, se fala da proliferação da raça, da continuidade da espécie. Elimeleque morreu, mas os 2 filhos estão vivos. Quem sabe quando Malom entrava, Noemi lembrava de Elimeleque e dizia, Malom senta igual pai, Quilion fala igual pai. A voz de Quilion parece com a voz de Elimeleque.
O jeito de Malom andar é como o jeito de Elimeleque. E na figura dos filhos, ela matava a saudade do pai. Eu vou repetir. Na figura dos filhos, ela trazia a boa memória de Elimeleque. Porque os filhos representavam a descendência de Elimeleque gerada em Noemi. Porque nós sabemos que quando se faz o cruzamento genético, predomina-se o tipo sanguíneo paterno e não materno. Nós sabemos que a mulher é o vaso despenseiro e que o homem é o vaso reprodutor. Que o homem tem um sêmen e é o sêmen que traz as características cromossômicas e biológicas. E agora Noemi tem 2 filhos. E se Noemi teve 2 filhos com Elimeleque, o tipo sanguíneo de Elimeleque vai continuar proliferando, porque ele morreu, mas deixou filho macho casando com outra guria. O sangue dos netos serão sangue de Elimeleque, não o sangue da mulher, dos filhos de Elimeleque. Estava tudo preparado segundo a ótica humana. Só que Deus queria que Noemi voltasse. Deixa eu explicar para você. Deus queria que Noemi voltasse. Eu vou ler o texto novamente, que agora o som está melhor. Deixa assim, obrigado. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, de sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos chamavam-se Malom e Quilion, e frateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. A primeira perda, morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Os filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas. Quando Malom e Quilion contraem núpcias, Noemi está perdendo os filhos gradativamente. Os filhos não saem da vida de Noemi de uma vez, eles vão sair gradativamente. Porque quando um filho casa, a permanência dele em casa diminui. Quando um filho casa, ele vai ter as demandas da sua própria casa e não vai ter mais aquele tempo que ele tinha disponível para cuidar da casa da mãe como cuidava antes. Quando Malom e Quilion casam-se, eles se casam com mulheres moabitas. O nome de uma é Ruth e o nome da outra é Orfa, e eles vão distanciar da casa de Noemi. Eu queria que vocês imaginassem comigo Noemi morando na terra de Belém sozinha, dentro de uma casa grande. As panelas que eram grandes agora são panelas pequenas. Noemi agora levanta e a casa está vazia. Casa de viúva, geralmente viúva sozinha é casa vazia. Os filhos casaram, cada um foi para sua casa. O marido morreu, Noemi abre a porta, aquela casa que era movimentada está vazia. As panelas que eram grandes foram trocadas por panelas pequenas. A cozinha que ficava toda bagunçada, porque toda hora tinha alguém comendo alguma coisa, a cozinha está vazia. A casa está com as janelas fechadas, porque não tem necessidade de abrir todas as janelas, porque a casa está vazia. Noemi vai preparar o guisado e dá uma respirada e diz: que saudade de Elimeleque, que saudade de Malom e de Quilion. Só que quando chegava o final de semana, imagina eu, Malom e Quilion pegavam as suas charretes e iam até a casa de Noemi. Quando chegavam os 2 filhos na casa de Noemi, chegavam também as noras. Quando chegavam as noras e os filhos, Noemi pegava as panelas maior, colocava as panelas grandes sobre o fogão. A alegria tomava a casa. Noemi fazia bastante comida, assentava com os meninos entravam no quarto, porque casa da mãe é casa da gente. Abria o armário, pegava comida, assentava, andava no quintal. A família estava completa. Noemi estava feliz, porque Malom e Quilion estavam na casa. Além de estarem ali, levavam também Ruth e Orfa para poder comungar, assentar à mesa com Noemi. A Bíblia diz que o tempo passaram-se 10 anos e morreram Malom e Quilion. O segundo golpe de Noemi foi a perda dos 2 filhos. Eu queria que você imaginasse comigo. No primeiro golpe, Noemi perde alguém que entrou na vida dela. No segundo golpe, Noemi perde alguém que saiu de dentro da vida dela. No primeiro golpe, Noemi perde alguém que ajudou a ela crescer. No segundo golpe, Noemi perde alguém que ela viu crescer. No primeiro golpe, Noemi perde alguém que a vestia. No segundo golpe, Noemi perde alguém que ela vestiu. No primeiro golpe, Noemi perde aquele que projetou para a vida dela.
dela. No segundo golpe, Noemi perde aqueles que ela tinha um projeto para a vida deles. Porque quando a esposa perde o marido, ela está perdendo alguém que entrou na vida. Mas quando uma esposa perde o filho, ela está perdendo alguém que ela gerou dentro do ventre dela. Eu queria que vocês viessem comigo até o cemitério de Moabe, até a terra onde foi sepultado Elimeleque. Imagine comigo Noemi entrando no cemitério. Quando ela chega, as duas covas estão abertas, mas do lado das covas tem uma cova que já estava ali há 10 anos. Na cova tem uma lápis escrita: aqui jaz os restos mortais de Elimeleque. A primeira cova era a cova de Elimeleque. Quando Noemi olha para o lado, mais duas covas abertas, Malom e Quilion, escrito na lápis. Noemi vê o corpo do filho descendo para dentro da sepultura. Toda mãe que já perdeu filho sabe o que eu estou dizendo. Todo pai que já sepultou filho sabe o que eu estou dizendo. A dor do sepultamento de um filho é muito intensa. Eu acredito que quem sepulta um filho sepulta um pedaço da sua trajetória, um pedaço da sua vida. Imagine comigo quando Noemi entrava no salão onde estava sendo velado o corpo de Malom e Quilion. Noemi lembrava da primeira fralda que trocou. Noemi lembrava das primeiras palavras que o menino falou. Noemi lembrava da gravidez, da gestação, da dor de parto. Porque para uma mãe é muito penoso sepultar um filho. Para uma mãe é muito penoso jogar terra sobre um filho. E outro fato que é necessário recordar: quando Noemi está enterrando Malom e Quilion, ela está enterrando um projeto de vida. E o curso natural da vida foi alterado. Porque pelo ciclo natural da vida, é o filho que sepulta o pai, não é o pai que sepulta o filho. É o filho que sepulta a mãe, não é a mãe que sepulta um filho. Quando uma mãe sepulta um filho, o curso da vida está sendo alterado. Quando um pai sepulta um filho, o curso natural da vida está sendo alterado. Quando Noemi enterra Malom e Quilion, a dor na alma de Noemi é intensa. A dor na alma de Noemi é profunda. A primeira dor, morreu Elimeleque, o marido. A segunda dor, morreu os dois filhos Malom e Quilion. Agora, por que ela perdeu o marido primeiro? Porque o marido foi o pivô da mudança. Porque o marido foi a ferramenta que decidiu mudar. Você lembra que eu disse que no verso 1, Elimeleque decidiu sair da terra de Belém? Você lembra que eu expliquei que Noemi, ela foi porque Elimeleque era a autoridade da casa? Deus não feriu Noemi, porque Noemi, ela sujeitou Elimeleque. Deus feriu Elimeleque, porque Elimeleque saiu da terra de Moabe. Agora, por que Deus feriu os dois filhos de Elimeleque? Porque é muito mais intenso do que nós imaginamos. Porque Deus não ficou somente chateado com Elimeleque, Deus ficou decepcionado com Elimeleque. A decepção de Deus foi tão grande que Deus decidiu matar a árvore genealógica de Elimeleque. Deus falou: eu vou matar Elimeleque e vou matar também a árvore genealógica dele. Agora, por que Deus matou a árvore genealógica de Elimeleque? Por que Deus matou Elimeleque? Porque quando Elimeleque sai de Belém, Elimeleque está duvidando da palavra de Deus. Por que ele está duvidando da palavra de Deus? Porque a palavra Belém quer dizer casa de pão, lugar da providência. Quando ele sai da casa de pão para buscar pão em Moabe, ele está dizendo: se eu ficar aqui, eu vou morrer de fome. Eu vou sair daqui para ver se acontece alguma coisa na minha vida. Ele está dizendo: o Deus de Moabe tem muito mais condições de me sustentar que o Deus de Belém. O Deus de Moabe vai me dar o que Deus de Belém não me deu. Vou pregar porque Deus está mandando. O Deus de Moabe vai realizar na minha vida o que o Deus de Belém não realizou. Explica para mim, pregador. É aquele tipo de pessoa que está na igreja e não aconteceu nada, ele sai da igreja para tentar resolver no mundo. Oh glória! Está orando, não aconteceu nada, ele para de orar e vai
vai decidir no mundo. Ei, escute o que eu vou dizer, que essa noite não precisa ir lá buscar o que Deus tem, Ele vai te dar, oh glória. Ei, escuta o que eu vou dizer, que essa noite não precisa ajudar Deus. Deus não quer a tua ajuda, Deus quer a tua obediência, oh glória. Ei, escuta o que eu vou dizer, que essa noite, por mais que pareça ser uma crise, por mais que pareça que a fome chegou, quem cuida de você não é o governo, quem cuida de você não é a emenda, quem cuida de você não é a medida provisória, quem cuida de você é o Deus da Bíblia, é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, o Adonai, o Deus eterno, Ele que cuida de você. Deus trata com Noemi a ponto de provar a sua misericórdia. Juarez, me mostra a misericórdia de Deus nesse verso. Deus, ele fere Elimeleque. A ferida de morte sobre Elimeleque era para que Noemi voltasse para a terra de Belém. Deus queria que Noemi voltasse, porque Elimeleque foi o pivô da mudança. Já vou pregar. Elimeleque foi aquele que criou o projeto de sair de Belém. Só que Noemi já tinha criado raiz em Belém. Qual era a raiz que Noemi tinha criado? Os filhos tinham casado com mulheres moabitas. Ela tinha se enraizado em Belém. Só que Deus queria Noemi de volta. Deus então permite que os dois filhos de Noemi também desçam à sepultura, Malom e Quilion. O que você vai ter que perder para você voltar a adorar a Deus como você adorava? Feche os seus olhos. Você que está desviado, que vai ouvir depois. Você que está desviada, você que está distante da casa de Deus. Você que está longe do Senhor. E você que está dentro do templo, mas fora da presença. O que Deus vai ter que tirar de você para que você volte ao primeiro amor? Feche os seus olhos. E eu sei que os pregadores não gostam de dizer isso. E eu não tenho nada a ver com os pregadores. Até porque eu não sou um pregador. Mas eu quero lhe avisar. Deus não perde para ninguém. Deus quer você e não vai abrir mão de você. Se for preciso, Deus arranca tudo que você tem só para ter você de volta, oh glória. Você não está entendendo? Todo-Poderoso não abre mão de você. Você pertence a Ele e Ele é o teu dono. Talvez você está andando em lugares distantes como uma ovelha desgarrada. Talvez você saiu da presença, saiu do foco. Deixou de ser quem você era a nível de comunhão, de intimidade. Mas eu quero que você entenda, se for preciso, Deus esvazia você para te trazer para Ele de volta. Se alguma coisa que você tem está impedindo você de adorar, Deus tira o que você tem para que você volte a adorar. Deus não vai permitir que as coisas, as pessoas e os lugares impeçam você de servir a Ele, porque Ele te criou para essa finalidade. Ele te criou para adorar, para exaltar, para magnificar, para bendizer, para enaltecer o nome dEle. Você foi criado para a glória do nome dEle. Para isso Deus te criou. Heraia canto, narassurimikaia. Noemi perdeu o marido, continuou em Moabe. Noemi perdeu os dois filhos, Malom e Quilion. Quando morrem Malom e Quilion, a Bíblia diz da seguinte maneira, verso de número 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada. Ficou o quê? Ficou o quê? As raízes foram removidas. Feche os seus olhos. As raízes foram removidas. Aquilo que impedia ela de voltar foi tirado. Ebaracévia, leramando darafaraçai. Aquilo que fazia ela permanecer em Moabe foi removido. Primeiro, quem tirou ela de Belém? Morreu Elimeleque. Depois, quem fazia ela ficar em Belém? Morreu. Primeiro, quem tirou ela de Moabe, de Belém? Morreu Elimeleque. Depois, quem fazia ela ficar em Moabe? Morreu Malom e Quilion.
Ela estava ali porque tinha os filhos, estava mais próxima dos filhos. E eles tinham casado, tinham suas respectivas esposas. Então ela estava morando em Moabe. Então quem tirou ela de Belém morreu. E quem fazia ela ficar em Moabe também morreram. Verso 5: morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Então se levantou ela. O que ela fez? Se levantou ela. Levantar aqui, irmãos, é mudar a postura ergométrica. Ela só se levantou quando ela perdeu tudo. Ela só se levantou quando tudo que impedia ela de ficar de pé foi removido. Eu profetizo aqui essa noite para o Brasil, para a Bahia, que aquilo que te impede de ficar de pé vai sair da tua vida. Eu declaro que aquilo que te faz ficar parado, estagnado, vai sair do teu caminho. Ei, eu vou falar, Deus. Se for um namorado que não é crente, vai sair. Se for um noivo que não é crente, vai sair. Se for um emprego que te impede de adorar, vai ter que sair. Porque a prioridade não é quem anda com você, a prioridade é quem mora em você. E quem mora em você quer ter plenitude na tua vida. Quem mora em você quer governar a tua história. Herai Ashurimikanda. Deus vai começar a tirar do nosso meio, das nossas vidas, aquilo que nos impede de prestar o verdadeiro culto a Ele. Algumas pessoas vão deixar de fazer parte do seu ciclo de amizade. Algumas pessoas vão parar de frequentar a tua casa. Algumas pessoas vão sair do teu Instagram, do teu Facebook, se você tem. Algumas pessoas vão parar de andar no teu carro, entrar no teu carro. São pessoas que não querem nada com Deus e está impedindo você de sentir a presença de Deus. Entendo que eu vou dizer, Juarez, então eu vou ficar sozinho. Não, você não vai ficar sozinho, mas agora você vai entender que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aqueles que não servem. Tu és de Deus, pertence a Deus, adorarás a Deus, servirás a Deus. Eu profetizo que essa crise, ela não veio para te matar, ela veio para te forjar, te lapidar. Sairás dessa pandemia mais crente, mais cheio de Deus, mais temente, mais adorador, mais grato ao Senhor. Morreu Elimeleque. Eu expliquei que a morte de Elimeleque é a morte da delícia dos olhos, o marido de Noemi. Morreram Malom e Quilion. Eu expliquei que a morte de Malom e Quilion é a perda daqueles que foram gerados no ventre de Noemi. A morte dos filhos é uma dor muito grande. Verso de número 5 diz: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desprovida dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela. Ela só se levantou quando perdeu tudo. O que você vai ter que perder para você se colocar de pé? Feche seus olhos. Tem gente que só firma quando perde. Tem gente que só levanta quando Deus tira alguma coisa da vida. Feche seus olhos, por favor. Ou você se coloca de pé com tudo que você tem, ou você se prepare para ver Deus fracionando na tua vida para te colocar de pé. Ou você adora a Deus com tudo que você tem, ou você se prepare para ver Deus entrando na tua vida e fazendo uma faxina. E eu quero te dar uma notícia que essa noite, Deus está disposto a receber você sem nada, mas não está disposto a perder você por nada. Oh glória. Eu vou repetir para você entender. Deus está disposto a receber você sem nada, mas não está disposto a perder você por nada. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da tua vida. Deus quer você. Ebarassúria. Eu não sei porquê, mas Deus me manda pregar diferente aqui essa noite. Deus está dizendo para alguém aqui: eu te quero, você é minha. Nakalama, Eramanokova, Sula, Erimikalamassurimikanaraya.
Adaramaço, laramando, naramacalamanaraia. Eu sou o teu Deus, Jecaia. Elamaço, lamanaraia. Elimicalamanamanacalamanassúria. Eu lhe cerco com a minha destra. Eu lhe cerco com a minha destra. De ti não abro mão, Alá. Estou mexendo nas tuas intimidades. Estou mexendo nas tuas particularidades. Estou mexendo nas tuas emoções, nos teus sentimentos, para que tu entendas que eu sou o teu Deus e quero a tua adoração. Quero de volta a tua vida no meu altar, a tua vida na minha presença. Volte, 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 porque eu sou o teu Deus. Morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos. Então se levantou ela só se levantou quando perdeu os 3. Então se levantou ela, oh glória, com as suas 2 noras, e voltou da terra de Moabe. Ela levantou, levantar é mudar a postura ergométrica. Voltar é um verbo de ação, ela entrou em movimento. Então ela não somente levantou, ela levantou e tomou uma atitude. Ela levantou e decidiu deixar o passado para trás. Ela levantou e começou a movimentar, sair do lugar da derrota, do lugar das perdas, do lugar dos prejuízos, voltando para o seu lugar de origem. E agora outra coisa que é tremenda aqui em Noemi, é que a saída de Belém foi porque não tinha pão, e a volta para Belém é porque ela perdeu tudo e sabia que em Belém tinha pão. Então quem tem promessa não tem orgulho, quem tem promessa não é orgulhoso, quem tem promessa não deixa de voltar por causa daquilo que os outros vão falar. Quem tem promessa não está nem aí para o que os outros estão falando, está olhando para aquilo que Deus está oferecendo. Quem tem promessa não tem medo de voltar quando erra. Quem tem promessa levanta a cabeça e diz: eu errei, mas Deus é poderoso para mudar minha história, para virar o meu cativeiro, para me colocar de pé novamente e o nome dele ser glorificado através da minha vida. Então se levantou ela com as suas 2 noras do campo de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha lembrado do seu povo dando-lhe pão. Então ela ouviu que tinha pão em Belém. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Alguém falou: lá em Belém tem pão, lá em Belém tem pão, lá em Belém tem pão. Ela foi ouvindo aquilo, e cada vez que ela ouvia, a fé dela era aguçada. Ela dizia: eu estou aqui longe de casa e lá em casa tem pão. Aleluia. Começa a dizer por aí que tem pão aqui na Assembleia de Deus. Começa a dizer por aí que tem pão na igreja, oh glória. Começa a dizer aí: tem pasto, tem pão, oh glória. Tem palavra, oh glória. Não tem adivinhação, mas tem palavra, oh glória. Não tem dança, mas tem palavra, oh glória. Oh glória, oh glória. Não tem excesso de sensualidade, mas tem palavra, oh glória. Começa a dizer aí: nós somos assembleanos e nós guardamos a palavra que é pão. E se você está cansado de comer coisa ruim, vem comer pão onde tem pão, para a glória de Deus. Porque ouviu que tinha pão. Então se levantou ela com as suas 2 noras da terra de Moabe, porque nesta ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Saiu do lugar onde estivera com as suas 2 noras, e indo elas caminhando de volta para a terra de Belém. Ela saiu do lugar, depois que perdeu tudo, ela falou: eu vou voltar, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar mais aqui. Aqui não é minha terra. Feche seus olhos. Já percebeu que o mundo não é seu lugar? Já percebeu que você tenta se adaptar, mas não dá certo? Já percebeu que você tenta ser igual a todo mundo, mas não dá certo? Você pode até se tatuar, mas não dá certo. Feche seus olhos. Você pode até ir na balada, mas não sente bem lá. Você pode até ir atrás do trio elétrico,
pode até vestir o abadá que chama, mas não se sente bem, porque lá não é o teu lugar. Você pode até fazer as coisas que todo mundo faz, mas dentro de você uma voz diz: aqui não é o teu lugar, oh glória. Uma voz está dizendo: volta enquanto é tempo, glória. Algo está te incomodando, aleluia. E é isso que aconteceu com Noemi. Ela decidiu voltar. Verso 7, elas saíram do lugar com as suas 2 noras, oh glória, e voltou para a terra de Judá. E disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Noemi falou: Ruth e Orfa, vão embora, vai para a casa da mãe de vocês, porque eu já perdi tudo. Volta para a casa da mãe de vocês, e que o Senhor use com vocês duas de benevolência, como vocês usaram comigo e com aqueles que morreram. Noemi está dizendo: Ruth e Orfa, vocês foram boas esposas e boas noras. Volta para a casa da mãe de vocês, e que Deus tenha de misericórdia de vocês, e o bem que vocês fizeram para mim, que Deus faça para vocês também. Verso número 9: o Senhor vos dê, e beijou-as, oh glória, aleluia, e disse: volta cada um em casa com seu marido, vai viver a vida de vocês. É isso que Noemi está dizendo para Ruth e Orfa. Porém elas levantaram a voz e choraram. As 3 viúvas começaram a chorar, liberaram lágrima. As 3 viúvas derramaram, entraram em pranto profundo, intenso, e depois do pranto foi interrompido com uma promessa. E qual é a promessa? Verso 10: depois que as 3 viúvas choraram, Ruth, Orfa e Noemi abraçaram. Depois que Noemi despediu das 2, falou: vai embora, volte casa, seja feliz, vai viver a vida de vocês. As 3 se abraçaram, choraram, e no meio do pranto elas levantaram a voz e falaram: nós iremos contigo ao teu povo. Esse sentimento aqui, tem 2 sentimentos que estão explícitos aqui. O primeiro sentimento, o amor filemo. O segundo sentimento, a paixão. Por que paixão? Porque quando você olha aqui a expressão de Noemi, quando Ruth e Orfa diz que voltaria com Noemi, Noemi vai dizer para elas: porém disse Noemi: voltai, filhas minhas, por que ireis comigo? Noemi pergunta: qual é a motivação de 2 jovens viúvas andar com uma velha sem nada? Qual é a motivação de 2 jovens viúvas andar com uma velha que perdeu os filhos e o marido? Vocês são jovens, viúvas novas, e eu já sou uma mulher idosa. Qual é a motivação? A interrogação. E aquela interrogação levou as 2 a refletir sobre a realidade. Porque quem está apaixonado faz promessas na emoção. Porque o apaixonado promete aquilo que não pode cumprir. E na hora que você vai questionar o apaixonado, ele raciocina. E quando ele raciocina, ele vê que a promessa dele não tinha lógica, não tinha sentido. Então quando a Noemi faz a pergunta, vai brotar o raciocínio na mente das 2, e uma está apaixonada e a outra está amando a Noemi. Aquela que está apaixonada vai agir na razão, aquela que está amando vai agir pela fé, oh glória. O que você quer dizer, Jorge? Eu quero dizer que o amor não é somente racional, o amor é racional, mas apoiado na fé. Agora a paixão, ela é racional e materialista, ela é carnal, visível. Agora o amor não, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não fama, não age inconvenientemente. O sentimento de Ruth era diferente do sentimento de Noemi, de Orfa. Vem comigo por favor, verso 12: tornai, filhas minhas, ide embora, porque sou velha demais para que tenha marido. Ainda quanto tivesse, tenho esperança. Ela está dizendo: eu sou velha, mas eu tenho esperança. Fecha os seus olhos. Noemi está dizendo: eu sou velha, mas eu tenho esperança. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, mas perdeu a idade, mas ainda tem esperança, oh glória. Tem esperança, oh glória. Ela está dizendo: eu sou velha, mas eu ainda tenho esperança. E quando se fala de esperança, a minha mente se remata para o livro de Jó, capítulo 14, verso 7, quando Jó diz: porque ainda há esperança para a árvore que foi cortada
cortada, porque o cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. E o que é esperança? Esperança é expectativa de melhora. Está dando tudo errado, mas eu acredito que pode melhorar um dia. Está tudo indo de mal a pior, mas eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Quando eu falo de esperança, a minha mente se arrebata em Isaías 40, verso 28, quando ele diz da seguinte maneira: não ouvistes e não entendestes, o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa e nem se fadiga, e não há quem possa esquadrinhar o seu entendimento, porque ele é quem faz forte aquele que está fraco e multiplica as forças naquele que não tem nenhum vigor. Porque o jovem cansa, fadiga e cai, mas aquele que espera no Senhor terá suas forças renovadas, receberá asas como de águias, corre e não cansa, caminha e não fadigará. Eu profetizo que em meio ao caos, uma palavra de esperança vai brotar no teu coração. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, enquanto os homens estão suicidando, entrando em depressão, dando cabo na própria vida, você está olhando para o céu e dizendo: eu tenho esperança, 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 eu tenho esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e reina, e que brevemente ele se levantará em meu favor. A nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está na moeda, a nossa esperança não está na vacina, a nossa esperança está no céu, vestido de glória, voltará nas nuvens para arrebatar a igreja. A nossa esperança é incorruptível, é imortal, é eterna, é soberana, é excelsa, é verdadeira. A nossa esperança cura, liberta, batiza, renova, vivifica, santifica, sara, perdoa, levanta, exalta, abate, humilha, dá glória, tira glória. A nossa esperança é pão para quem tem fome, é água para quem tem sede, é escudo para quem tem guerra, é abrigo para o desamparado, é espada para quem tem peleja. A nossa esperança é o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o grande eu sou, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o todo-poderoso Deus, o eterno, o grandão da Galileia, o Deus soberano. Andou, oraiando, oh, aleluia. Abra a tua boca e dá glória para Jesus. Abra a tua boca e exalta. Da glória pode, o que não pode é gritar gol, mas glória pode. Glória pode. Pular no poder pode. O que não pode é pular carnaval. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Falar em línguas pode. O que não pode é adulterar, mas falar em línguas pode. Isso pode. Então abre a boca e adora. Abre a boca e adora. Querendo o inferno ou não, a igreja está na terra, está marchando. Sai demônio, principado, potestade,